Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro some e se mantém recluso no Palácio da Alvorada desde a derrota nas urnas. Pessoas próximas ao presidente atribuem agenda esvaziada a problemas de saúde causados pelo desgaste da campanha eleitoral. Desde a derrota nas urnas para Lula, há 9 dias, Bolsonaro se manteve recluso no Palácio da Alvorada com raros compromissos oficiais e longe das redes sociais, ambiente em qual sempre foi ativo. Após o segundo turno das eleições, o atual chefe do Executivo só esteve no Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, onde costuma dar expediente, em 2 ocasiões. Ele também parou de fazer as lives na quinta-feira. 2 pessoas próximas a ele, ouvidas pelo jornal o Globo, atribuem o sumiço a problemas de saúde. No fim de semana passado, Bolsonaro, segundo relatos, chegou a apresentar um quadro febril e demonstrou estar abatido. A explicação dada é que sua imunidade caiu após a rotina pesada de viagens durante a campanha eleitoral. Questionado, o Palácio do Planalto não se manifestou. No dia seguinte à derrota, Bolsonaro esteve na sede do Executivo pela manhã. A agenda oficial consta apenas uma reunião de 30 minutos com o ministro da Economia, Paulo Guedes, embora, como mostrou o Globo, também tenha se reunido com os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, além do vice em sua chapa, General Walter Braga Neto. Antes, no Palácio da Alvorada, já havia recebido o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro. Na terça-feira, na primeira vez que se manifestou sobre o resultado das eleições, Bolsonaro teve reuniões com integrantes do primeiro escalão do governo, quando discutiu o tom de seu pronunciamento de 2 minutos. O presidente, diante de jornalistas, encerrou sua fala às 16h38. Depois se dirigiu ao STF para se reunir com ministros da corte, a última vez que foi visto em público. Recolhido no Alvorada e sem compromissos oficiais, segundo sua agenda, Bolsonaro só surgiu na quarta-feira em um vídeo gravado pedindo que apoiadores liberassem as rodovias. Com uma camiseta de malha, o presidente pediu que os seguidores não pensem mal dele e admitiu estar triste com o resultado das eleições. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil, diz ele, sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado e tão triste quanto você, mas temos que ter a cabeça no lugar, disse o Bolsonaro, justo Bolsonaro. Na quinta-feira, o único compromisso oficial foi uma reunião de meia hora no início da tarde com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria, no próprio Alvorada. Bolsonaro, porém, chegou a passar rapidamente no Palácio do Planalto para cumprimentar o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que esteve na sede do governo para a primeira reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O encontro foi costurado pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa. Enquanto Alckmin conversava com a imprensa, Bolsonaro chegou no Palácio do Planalto. Após falar com a imprensa, Alckmin foi esperado pelo chefe de gabinete pessoal de Bolsonaro, Pedro César de Souza. Os dois subiram pelo elevador. Depois de 10 minutos, desceram juntos. Nesse momento, ocorreu o encontro com o presidente Bolsonaro, que retornou em seguida para a residência oficial. Na sexta, sábado e domingo, Bolsonaro não teve compromissos e não foi visto circulando pelo Palácio da Alvorada. Na segunda-feira, a agenda oficial consta apenas uma única reunião com o subchefe para assuntos jurídicos, Renato Lima de França, na residência oficial.
Para hoje, também não há qualquer informação sobre atividades do presidente. Apesar da falta de informações, Bolsonaro, segundo relatos do Globo, tem recebido os auxiliares mais próximos, mesmo fora da agenda. Como mostrou o jornal, o presidente e seus filhos políticos, Flávio, Carlos e Eduardo, reduziram a frequência de postagens nas plataformas digitais desde que Lula foi eleito. A média de publicações por dia no Facebook é 14 vezes menor que a registrada durante a campanha, de acordo com o levantamento do jornal O Globo, com base na plataforma de monitoramento MetaCrowd-Tangle. E essa é de matar. Médicos cubanos que ficaram no Brasil pedem retomada do Mais Médicos a Lula. Sem vínculos profissionais, têm vivido de trabalhos como ambulante ou motorista de aplicativo. Desligados progressivamente do Mais Médicos, que foi esvaziado nos últimos anos pelo governo Bolsonaro, médicos cubanos que permaneceram no Brasil estão pleiteando a Lula que retome o programa e os reintegre na estrutura de saúde nacional. Minha amiga, meu amigo, vejam o que é votar errado. O Brasil carece de médicos, pessoas ficam nas filas do SUS esperando. Cidades que tinham apenas os médicos cubanos não tem mais médico nenhum. E sabe no que eles estão trabalhando? Como motoristas de aplicativo e como camelôs, diz esta matéria. É realmente a consequência que um povo sofre por votar errado, sem esquecermos que quase metade do povo brasileiro insistiu em Bolsonaro. E tensão marca reunião com o filho de José Alencar, ex-vice de Lula, Josué Gomes, na Fiesp. Após a eleição no primeiro turno, o SCAF começou a se reunir com representantes de sindicatos que estavam descontentes com a gestão de Josué. Em uma reunião tensa, marcada por críticas contundentes à atual gestão da maior entidade de indústrias do país, Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, afirmou que não há razões jurídicas para a convocação de uma assembleia para discutir seu desempenho à frente da Federação Patronal Paulista. Com o apoio do ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, sindicatos ligados à entidade reuniram em outubro 78 assinaturas para convocar uma assembleia para pedir a destituição de Josué Gomes, de acordo com fontes. Ao todo, a entidade tem cerca de 130 sindicatos. Após atraso, o Ministério da Defesa anuncia finalmente que vai entregar a tal auditoria das urnas eletrônicas, mas vai entregar ao TSE. Em setembro, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, declarou que os relatórios preliminares seriam divulgados logo após o encerramento do primeiro turno. Não entregaram nada e agora também não entregam e estão sendo cobrados. O Ministério da Defesa, por isso, anunciou agora em nota que o relatório será entregue ao TSE amanhã, quarta-feira. Os militares se comprometeram a realizar uma auditoria para fiscalizar o processo de votação eletrônico. E há uma operação casada para tentar tornar a Haddad mais palatável ao mercado financeiro. A solução é colocar o reinaugurado Ministério da Fazenda, não é que o Bolsonaro fundiu o Ministério da Fazenda e do Planejamento no Ministério da Economia. Agora isso vai ser desmembrado, o Ministério da Fazenda vai voltar a existir, sendo o Ministério-chave do comando da Economia, e vai ressurgir o Ministério do Planejamento. A ideia é colocar o Haddad como ministro da Fazenda, um nome próximo a Lula, e um nome próximo ao mercado no Ministério do Planejamento. Cogita-se Armínio Fraga, um banqueiro que deu uma guinada, inclusive, para a esquerda, mas é muito conceituado no mercado financeiro. E partidos de centro não descartam apoio ao governo Lula para manter o controle sobre 250 cargos e verbas de 95 bilhões. Integrantes da base de apoio de Bolsonaro, boa parte dessas legendas foi agraciada com cadeiras importantes na máquina federal. Partidos de centro já se mostram dispostos a negociar adesão ao futuro governo. Na verdade, vamos economizar aqui.
O fato é que esses partidos estão fazendo fila para aderir a Lula. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai poder indicar 5 ministros para STF e tribunais superiores já no primeiro ano de mandato. Escolhas precisam ser chanceladas pelo Senado, que servirá para testar a força política do governo no parlamento. E Lula vai poder indicar 5 ministros para vagas que serão abertas no STF e em tribunais superiores como o STJ e o TSE já no primeiro mandato, e isso vai combater o aparelhamento de Bolsonaro no judiciário ao longo dos últimos anos. E Bolsonaro enfrentará desdobramentos de inquéritos de Moraes após derrota. O Bolsonaro enfrentará, após a derrota na eleição, desdobramentos dos inquéritos relatados por Alexandre de Moraes no STF, ao mesmo tempo em que tenta se manter líder da direita e elegível para disputas futuras. Alexandre de Moraes, cuja relação com Bolsonaro foi tumultuada, centralizou a maioria das apurações criminais contra ele no inquérito das milícias digitais. E agora chegou a hora do ajuste de contas. É hora de olhar para frente, diz o ministro das Comunicações de Bolsonaro. Ele pede agora serenidade. Foi ultra radical, inventou aquela história das inserções nas rádios para tentar dar um golpe na reta final das eleições, e agora ele quer serenidade, né? Agora todos eles querem serenidade. E o horário de verão vai voltar ao país, com certeza, porque é uma medida técnica. Lula fez inclusive uma enquete no Twitter, mas algo informal. O fato é que, independentemente da vontade dos brasileiros, motivos técnicos mostram que o país economiza muita energia com o horário de verão. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.